Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Twitch. Sou Douglas Quadros. Muito boa noite para você que está no chat com a gente. Se você não está no chat com a gente, tá vendo isso aqui no futuro? Sim, eu sei que vocês vêm ver no futuro. O Ideias Arcanas tá aí. Mas para quem tá vendo isso aqui no futuro, nós gravamos sempre ao vivo às 21 horas. Toda segunda-feira, e a gente espera vocês aqui, porque no chat é bem mais legal, né, galera? Você participa, você pergunta, você interage com a gente, você escuta os erros que no futuro a gente vai cortar e você nunca vai ficar sabendo o que aconteceram. Então, é sempre muito mais divertido, galera. Então, se você tá escutando isso aqui no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast ou lá na rede vermelha de vídeos, você trate de estar às 21 horas com a gente nas segundas-feiras. Mas vamos lá. Hoje eu trouxe aqui o Silvio, Haddad? Acertei, tá. Me corrija se estiver errado. Silvio Haddad e o Fernando Fenero? Porra, eu pensei que o meu você fosse enrolar, mas tá certo, Fenero mesmo. Fenero, pô, é isso aí. Então, Fernando Fenero e Silvio Haddad pra falar sobre, a coisa que a gente ficou maravilhosa no DOF do ano passado, e a gente tá desde o DOF do ano passado prometendo que a gente ia trazer vocês aqui pra falar, que foi o Caminho RPG. Cara, de verdade, primeiramente, antes de qualquer coisa, parabéns pra vocês, cara, de verdade, parabéns. E a gente teve uma pessoa, a gente, só pra deixar claro, né, são os criadores, tá? A gente já falou várias vezes o nome deles, mas agora vocês estão ligando caras com nomes, né, então são os criadores. Eu vou deixar vocês apresentar, mas só quero fazer esse adendo aqui antes de qualquer coisa. Teve gente que falou assim, nossa, mas vocês estão, o quê? Sendo patrocinados por esses caras? Vocês estão sendo patrocinados pela New Order, que, né, está no projeto também. Eu falei, é verdade, né? Eu fiz o Pix de 2,5 milhões de reais. Não era pra contar. Claro. A maleta deve estar chegando aí agora. Chegou, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui ela, aqui, ó. Olha só. Tudo isso aqui é dinheiro, ó. Você mandou ouro pra ele, Silvio? Mas, e a galera pergunta, poxa, mas por que vocês gostaram tanto, né, e tal? Tipo assim, é literalmente a simplicidade do RPG de uma forma perfeita pra mim, no meu ponto de vista. Porque é tudo que um RPG ele precisa da aleatoriedade, ele precisa de uma ideia inicial, de classes ali pra você ter minimamente. Então você consegue apresentar isso aqui pra uma pessoa que nunca jogou RPG, você consegue falar assim, um presente pra você, um livro de RPG. Tá aqui, pronto. Não tem desculpa de, porque é caro, porque eu não tenho tempo pra ler. Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Né? Nem numa cagada dá pra dizer que dá pra ler, se para numa mijada, se você tiver pedra no rim, sei lá. Tipo, não tem desculpa. O rótulo do shampoo tá meio longe. Exatamente. Então assim, não tem desculpa nenhuma que você possa dar pra, não consigo jogar por causa de XYZ. Não. Tá aqui. É barato, é de graça, se você for em qualquer lugar que esteja New Order. Você consegue ler muito rapidamente, você consegue ensinar para uma pessoa muito rapidamente. Então, assim, eu acho que é o RPG da forma mais... sei lá, cara, é muito democrático, era essa a palavra que eu tava procurando. É democrático, e é isso que me cativou muito no Caminho RPG. Mas vamos lá, trouxe os criadores pra falar, ninguém melhor do que os criadores pra falar, então vamos começar agora com o Fernando aqui. Te apresenta pra quem não te conhece ainda, quem você é, do que se alimenta, onde vive, o que você quiser falar aí para o pessoal te conhecer um pouco mais. É melhor eu excluir a parte de como se alimenta, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Mas... E já vai tomar strike também. Verdade. Eu não tô acostumado com a Twitch, hein? Ai. Eu tô até... Você sabe quando você falou que vai pra Twitch, eu fiquei olhando assim em volta, assim, cara, será que tem algum BO aqui? Mas acho que não. Bem, meu nome é Fernando Fenero. Pô, bem lembrado. Tá, ufa. Eu acho que não tem nenhum BO aí pra você também, Silvio. O filme dos Flixos lá atrás? Não, não é. Piada eterna. Meu nome é Fernando Fenero. Eu escrevi, junto com o Silvio, o Caminho RPG. Jogo RPG desde os 6, 7 anos de idade. Eu tenho 36, então já faz um tempo. Sou professor de formação, sou funcionário público. E é isso, acho que é essa a minha bio de Instagram. Boa.
E tu, Silvio, te apresenta aí pro pessoal também. Cara, eu caí no mundo do RPG, eu vou chutar lá com meus 10 anos de idade. Na verdade, eu juntava com o pessoal aqui, que mora perto de onde eu moro, e a gente desenhava. Desde moleque, né? Uma influência muito grande, que, porra, toda semana a gente juntava pra desenhar no final de semana, e aí eu esbarrei com RPG. Falei, cara, porra, legal esse negócio. E aí, de lá pra cá, só jogatina. Eu sou arquiteto, né? Eu me formei agora há uns... Poxa, tem 10 anos, cara. Meu Deus do céu, cara, tô ficando velho. E eu gosto de misturar um pouco da prática, né, do trabalho com a parte dos jogos. Então essa parte de criação, assim, de desenho principalmente, é o que mais tem me atraído pro cenário do RPG. Então muitas vezes, pô, o Fernando tava lá fazendo a narração do jogo e tô eu lá desenhando e fazendo e acontecendo. Daí a pouco, ó o seu personagem aqui, ó o seu aqui, não sei o quê. Aí, geralmente aquele negócio, tipo, termina de entregar, tá, mas onde que a gente tá? O que tá acontecendo na cena? Clássico. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas aconteceu ontem, tá ligado? Tipo... Muito bom, cara, muito bom. Mas, cara, vou contar um pouco da minha história de como que eu conheci o Caminho RPG, né? Eu tava lá pelas andanças de 2022, conhecendo um evento que era famoso no meio do RPG, mas que tinha parado por conta da pandemia, estava voltando, famoso Diversão Offline, DOF, que teve recentemente aí a sua mais uma edição, né, esse ano de 2023. E eu tava lá na stand da New Order, falando com o Manjuba, e o Manjuba, pá, Douglas, eu tenho que ir daquele jeito dele, né? Pá, tenho que te apresentar uma parada. E ele me apresentou, ele me entregou esse marca-página. Eu peguei e falei, que bonito, e guardei. Daí ele olhou pra mim e disse, não, lê. Daí eu falei assim, marca-página, eu tenho 1 bilhão de marcas-páginas. Ele falou, não, lê. E daí eu entendi, é um sistema de RPG. Não, calma, não é só um sistema de RPG. É um sistema de RPG, um cenário de RPG e uma aventura de RPG. É o que você precisa para jogar RPG. Se ele viesse com um dado junto, ele literalmente era tudo que você precisava para ter um RPG. E, cara... No próximo, a gente vai fazer dois marca-páginas. Um deles você vai dobrar, vai ser um papercraft de um dado. Muito bom. Tô brincando, pelo amor de Deus, não faz isso não. Mas, ó, se você quisesse, tivesse, sei lá, não façam isso em casa, tá? Na escola, principalmente. Tá na escola lá e quer jogar RPG, dá pra fazer. Olha só, se um lado é o par, o outro é o ímpar. Vai ficar um pouco mais difícil o jogo, né? Mas se 1, 2, 3 é falha, 4, 5, 6 é sucesso, só você trocar por par ou ímpar e dá. Ainda assim dá, só não vale roubar, né, gente? Ó, pronto. Tá aí resolvido o problema de vocês, não precisa mais dizer mais nada. Mas, boa, galera, e quando eu vi isso, eu falei, nossa, cara, é sensacional a ideia, porque é aquilo que eu falei, é democrático, né? Eu tinha feito uma conversa um tempo atrás com o Raoni e uma outra pessoa que eu não me lembro o nome, me desculpa, mas nós estávamos falando sobre o RPG e como ele chega nas pessoas, nas comunidades, né? Como ele não chega, melhor dizendo, nas comunidades. A gente recentemente falou com a Naomi também, que escreveu o CDR, que é um RPG de complexo prisional e que para tentando pegar essa população que às vezes não joga o RPG. Então são duas, tanto a galera da favela que às vezes não tem acesso, quanto a galera que, não dá pra pagar, a gente pensar R$40 um livro, sei lá, R$30 um PDF, às vezes não tem R$30, é difícil, é complicado. Com um RPG como esse aqui, é fácil, você tem ele, não precisa ter um celular minimamente bom para você poder ler o PDF, você não precisa ter acesso à internet, você tem ele, só precisa ir numa feira onde a New Order esteja, logicamente, né, e pegar, né, lógico que eu não sei como é que o Manjuba tá fazendo atualmente, porque se eu ganhei, né, eu não sei se você precisa comprar alguma coisa, mas eu duvido que se você chegar lá e falar assim, pô, legal, posso ver, ele não vai te dar. Originalmente, na verdade, o caminho ele era para ser distribuído na entrada do DOF 22. Entendi. A gente chegou apressado do avião, porque a gente imprimiu aqui em Campo Grande e levou na bagagem, né? E a gente chegou para ser entregue ali na porta do DOF. Acontece que, por alguma razão, depois de algumas horas, o Manjuba foi questionar se o pessoal estava vendo e a gente não sabe exatamente o porquê não foi distribuído. Daí o Manjuba foi lá, pegou, levou pro stand
da New Order começou a distribuir com as compras, né? Entendi. O cliente chegava lá e ele estava distribuindo. Mas a gente fez uma tiragem grande, e é aí que entra o patrocínio da New Order, que eles que pagaram a tiragem, para ser distribuído para todo mundo que entrasse no DOF. Uhum. Só vou mostrar para vocês aqui. Essa é a minha coleção. Essa é a minha coleção. Eu tô fazendo um pouco desse trabalho de distribuição. Todo mundo que eu conheço que joga RPG recebe um desse. No DOF desse ano eu distribuí vários. E todo mundo que ganha alguma coisa do movimento RPG a gente distribui também. Porque aquilo que eu falei, a gente acreditou no projeto de uma forma, no movimento RPG, porque a gente testou também. Porque uma coisa é tu ler um negócio e falar assim, nossa, é muito simples, parece ser muito legal. E daí tu vai jogar e tu descobre que não é legal. Tem coisas que são assim. Não é o caso do caminho, no meu ponto de vista. RPG é isso também, né? Um pouco ponto de vista. Não gosto de coisa muito simples. Cara, talvez o caminho não seja pra você. Talvez não seja seu caminho, tudo isso. Mas a gente teve 2 one-shots. E assim, me marcou muito, porque a primeira one-shot a gente jogou a história que tá aqui. Foi legal, a gente curtiu pra caramba. Com certeza, se outra pessoa jogar a mesma história, vai ser coisas muito diferentes, porque RPG é isso, né? Mas a segunda história me marcou muito, porque quem narrou pra gente foi o Sr. A. Vocês não conhecem ele, talvez, mas o Sr. A é um cara que ele tem mais... agora vai ser sacanagem se eu errar, mas eu acredito que ele tenha mais de 50 anos. E ele começou a jogar RPG recentemente, faz uns 3 anos, 2 anos. Ele começou a jogar RPG junto com a gente. E foi a primeira vez que ele foi narrar. Claro, que legal. E, cara, ele adorou o sistema, ele gostou muito, porque antes ele narrou pras filhas dele. Antes de narrar pra gente, ele narrou pras filhas dele. Porque é um sistema que é muito fácil de tu explicar pra uma criança. Tu tem 3 pontos de vida, 1, 2 e 3 é falha, 4, 5, 6 é sucesso. Se você usa o caminho do aço, você tem 2 dados para efeitos físicos, né? Vantagens no testes físicos e de combate. Se você é do caminho da magia, conhecimento e coisas de magia. E o resto é a sua imaginação. E pra que mais imaginação que uma criança, sabe? Então, ele é perfeito pra isso. Ele disse que, achou que ia ser um jogo bem infantilzão, assim, porque elas gostam de coisas infantis. Elas são crianças. Ele disse que ficou uma história bem legal, bem divertida, cheia de aventura. Lógico, não saíram matando demônios e coisa do gênero, mas ficou um negócio bem coeso, assim. E isso surpreendeu ele. E ele falou que queria narrar pra gente também pra ver como é que era a experiência. Isso tá registrado, tá lá na nossa rede vermelha, a gente... Tá? E, cara... Esse relato dele me mostrou que o caminho ele funciona, porque a gente teve um narrador experiente narrando, com jogadores experientes jogando, e todo mundo se divertiu muito, e um narrador inexperiente jogando com pessoas inexperientes e experientes, e todo mundo se divertiu também. Então, isso que me deixou muito feliz com o projeto, e é por isso que a gente abraçou total, assim. Abraçou total e, cara... Deixa eu abrir um parênteses nesse exemplo aí. Eu tive a oportunidade, nesses últimos anos, de ter uma comparação muito parecida com isso. A gente reuniu um grupo, né, nesse meio para final de pandemia, né? A gente teve a oportunidade de se reunir e a gente jogou cenários que eram grandes e conhecidos e cenários que a gente foi criando pouco a pouco, sabe? Então, por exemplo, a gente tem aquele lance da experiência. Pô, você vai chegar para um cara que nunca jogou RPG. Você vai falar assim, ó, tá vendo isso aqui, ó? Essa aqui é a pilha de 78 livros de Dungeons and Dragons, dá uma lida nisso aqui, tá? Para próximo final de semana, eu quero que você monte uma ficha. E assim, o cara vai olhar aquele calhamaço e vai falar assim, cara, o que eu faço com isso, sabe? Mesma coisa, vamos trazer isso para o nosso cenário nacional. A gente tem o Tormenta. Cara, são 20 anos de cenário. São 20 anos que eles foram adicionando pouco a pouco um degrauzinho. Para quem começou lá atrás, porra, sensacional. Cada semana você tem um saborzinho novo que você vai experimentando. Você vai conhecendo, você vai se familiarizando. Agora, o cara que caiu de paraquedas 20 anos depois de cenário, você tem uma infinidade de coisas. Pô, é bacana, não vou mentir, é um cenário que me agrada demais a pluralidade desse cenário. Você tem sabor para tudo quanto é coisa que você quer jogar. Quero jogar um western, quero jogar um negócio mais futurista, quero jogar um negócio mais, sei lá, oriental. Porra, você tem tudo ali, bacana. Só que são 20 anos de história que, para você aproveitar todas as nuances da campanha, da narração, do cenário de modo geral, é muita coisa para absorver.
Beleza, esse é um negócio. O outro a gente teve nesse nosso grupo jogadores que estavam há anos jogando e a gente teve a oportunidade de jogar com o pessoal que, sabe, tinha acabado de começar a jogar RPG. Né? Em especial, teve um amigo nosso que eu acho que as ideias mais fora da casinha vinham dele. Ele, tipo assim, era o cara que mal tinha saído das fraldas do RPG. Sabe, às vezes você tinha uma solução, às vezes você tinha uma ideia que não se prendia naquele arquétipo, por exemplo, eu vou jogar com aquele elfo, ranger, arqueiro, que não sei o que, então você vai sempre fazer aquele pensamento. Não, ele pegava e foi jogar com um personagem que do nada ele tinha uma ideia, uma abordagem, uma visão de mundo completamente pura desses vícios que a gente tem quando a gente está já há anos jogando. Então esse é um sopro de criatividade dentro do meio do RPG que há muito tempo que eu não via, e eu achei isso fantástico, eu achei essa experiência muito bacana. Né? Isso rola isso, Silvio, quando você faz essa implementação de trazer gente nova para o RPG. E daí as grandes editoras, os grandes cenários, eles falham muito em fazer isso, em trazer essa galera nova para jogar, né? Então, dá trabalho também explicar para porque você está falando da nossa experiência com Tormenta, por exemplo, no grupo, né? Então, eu preparava a aventura, não sei o que. Opa! Chegar naquele ponto do que realmente jogando. E quando a gente partiu para um freeform, né, para um RPG mais narrativo e todo mundo criando junto, sem aquela figura do mestre autor. Parei. Eu não tô ouvindo vocês. Agora você tá me ouvindo? Voltou. Não. É que o Fernando tava falando aquela figura autoritária e daí cortou tudo. Eu achei Você ouviu? Censura da Twitch, né? Censura. Muito bom. Repete, por favor, só essa parte. Agora eu não escuto de novo. É como se tivesse travado a câmera pra mim, mas daí não veio o áudio. Tipo, num não vem a câmera e no outro não vem o áudio. Que estranho. Deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidinho. Voltou aqui? Que estranho. Fala aí, Fernando. O do Silvio eu consigo continuar ouvindo. Agora eu tô vendo a sua cara. E agora? Agora sim. Fernando. Pronto. O que eu tô dizendo é que quando você exclui a figura do mestre, do narrador, como ele foi concebido lá atrás no D&D, e você joga de uma forma mais livre, onde os jogadores ajudam a construir história, onde o narrador está mais como mediador, primeiro que facilita muito a você trazer esse jogador novato, e segundo que dá que favorece esse tipo de experiência mais intensa. Com Pelo menos é o que a gente tem experimentado. Eu também concordo com isso, tanto que o caminho me possibilitou fazer um personagem que eu achei sensacional, assim. Eu fiz um mago, que ele era um mago extremamente jovem, só que como o caminho não tem poder, qual nível que tu tem? Não, é a tua criatividade e a tua sorte. Então, eu fiz um mago, era o único mago do grupo, e como ele ser um mago que pode tirar vários 6 seguidos ou vários 1 seguidos. Então a ideia dele é que ele tinha pego uma pedra e essa pedra tinha uma runa. E essa runa se uniu ao corpo dele e agora ele estava possuído pela alma de milhares de magos do passado, que todos que encostavam naquela runa. Então, às vezes o poder canalizava de uma forma que a magia funcionava. Às vezes a magia falhava, então tava explicado por que ele era um mago às vezes muito poderoso e às vezes muito fraco, né? E daí eu criei um elemental de sopa, cara. A gente tava fazendo uma sopa e ele montou um elemental. Tipo, nunca que eu ia fazer um negócio desse em qualquer outro RPG. E ficou sensacional, cara. Aquele elemental de sopa lutando contra um golem, sabe? Tipo, quem pensaria nisso jogando D&D? Tu não tem isso na lista de magias pra te fazer. Não dá pra fazer. Você vai ver lá, vai ter que sair um suplemento só de magia culinária pra isso. Exatamente, cara. Isso é muito louco, Douglas, porque faz 1 ano e pouco que a gente lançou e a gente fez playtests e tal, a gente jogou com uma rapaziada, mas na verdade esse bate-papo que a gente tá tendo agora é o primeiro feedback que eu tô tendo do jogo. Legal. Tem uma galera que jogou online, gravou, fez conteúdo pro YouTube e tal. É bem da hora isso. Mas, assim, acho que é a primeira vez que eu tô vendo feedback de algum jogador do sistema, sabe? Sim.
Massa. E, cara, tipo, isso que eu achei sensacional, sabe? No outro, daí, né, quando a gente jogou a segunda vez, eu repeti o meu personagem. A gente teve a opção de repetir ou não os personagens, com o senhor A narrando, né? Esse mestre mais iniciante. Eu encarnei que eu queria deixar um pouco mais difícil. Então, eu queria fazer um teletransporte, só que o teletransporte era numa fogueira. Ele só conseguia fazer o teletransporte na fogueira. E daí tinha uma jovem que queria voltar pra cidade. A gente tava no meio de um lugar abandonado e tal. Eu falei, não, ó, você precisa entrar no fogo. Tem uma chance de 50% de dar errada. Então o mestre, não, vou mudar um pouco o sistema. Porque é legal isso também. E o que ele fez? Ó, se você tirar de 1 a 3 é falha, 4 e 5 ela vai, só que ela vai ter uma consequência, e 6 é um sucesso absoluto, pela ideia absurda que tu teve. Eu falei, não, beleza, RPG, bora lá. Eu tirei 2 6. Daí ele fez com que o fogo cobriu toda a mulher, ela foi transportada em segurança, e ela tava procurando o noivo dela que tava perdido na floresta. Essa chama encobriu esse noivo dela, e os dois foram de volta pra cidade felizes para sempre, sabe? Porque eu tirei 2 6 no dado. Isso não tá na coisa aqui, não tá no sistema. Mas é isso que é legal do RPG mais simples. Você pode crescer ele, pode botar suas em português, né? As suas regras da casa e fazer com que o jogo vire todo do seu jeito, sabe? Isso é muito legal também. Que é muito difícil, não é difícil, na verdade, todo mundo usa regra da casa, mas por uma forma diferente. A galera usa a regra da casa em outros cenários, em outros sistemas, porque normalmente não entendeu a regra e tá criando uma regra em cima, ou então porque não tem como você fazer um personagem orc no meio de um cenário que não tem orcs. Daí, não, quero um orc. Não acho que seja todo mundo não, viu, Douglas? Porque eu tenho visto que tem uma galera que segue assim, literalmente o que tá no livro e tal. Sim. É justamente quem me aborda e fala assim, que não é só caminhos, né? Sim. E fala assim, como é que joga esse seu jogo? Porque olha só, não tem cadê as regras? Um monte de coisa. E daí eu falo assim, cara, mas você cria durante o jogo. Não, mas como é que você vai fazer isso? E o narrador também não tem as tabelas. E é uma galera que eu entenderia se a gente estivesse tendo esse bate-papo em, sei lá, 70 e tantos, e a galera ainda tivesse nessa pegada de wargame, entendeu? Sim. Pô, mas meu bonequinho vai andar quantos metros e tal. Mas, pô, 2023, cara, aí é esquisitão. Mas é justamente assim, essa galera que é mais experiente, que tem mais apego pelo texto, pelo livro, tem uma puta dificuldade de entender o esquema do jogo. Então, é que eu tô devendo, nesses jogos que a gente lançou no DOF desse ano, eu coloquei até um QR Code, né? Para colocar tutoriais em vídeo para quem precisar realmente de ajuda para entender. O que é mais curioso é que o que eu tenho notado, Douglas, é que quem eu achei que precisava do tutorial é quem não precisa. Tipo, jogador iniciante, o cara pegou o negócio e leu e saiu jogar. E eu não vou falar que ele tá errado, que ele tá certo, porque você curtiu? Curti. Nossa, tá bom, tá ótimo. Parabéns, é isso aí. Né? É isso que mas a galera mais experiente que não entende, não consegue. Cara, é bem complicado isso. E a gente tem eu acho que eu tenho um pouco dessa veia de às vezes ignorar um pouco as regras, porque quando eu comecei a jogar RPG, a gente jogava 3 coisas: Mundo das Trevas, de uma forma completamente errada, mas é divertido, então tá certo. D&D 3.5, não, 3.0, depois 3.5 e GURPS. Então eu fui dos opostos totais, assim, eu fui do bem narrativista, assim, que é o Mundo das Trevas, né, uma coisa muito mais de tu descrever as ações do que, tá certo, até porque a gente evita rolar dado, porque são muitos dados e demora muito, né, pro GURPS. Eu tenho uma experiência peculiar com o Mundo das Trevas? O Mundo das Trevas, inclusive com o Fernando também narrando, eu, notoriamente, eu tinha um azar assim, mas era tipo assim, caso de estudo, né, de você juntar especialistas na área, como que o cara consegue errar tanto no dado? Era eu, né? E aí a gente falou assim, cara, pra não desandar, pra tipo assim, o cara não parecer um pateta que só erra as coisas no meio das situações, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Vamos narrar uma cena, um acontecimento, negócio e ficar
fizer bastante sentido e ficar bacana esse negócio, às vezes até considera como uma ação que, tipo, tá bem feita, passou num teste, coisa do gênero. Eu acho que ali foi os primórdios da gente querer começar a beber dessa fonte de criar regras da casa, você fazer um negócio mais voltado para narração, coisa do gênero. Apesar do sistema também já ajudar bastante nisso. Sim, né? Sim. Tipo, essa parada de... Tanto que eu gosto de jogar D&D até hoje, só que se eu jogo D&D com um mestre de D&D, eu não costumo gostar. Porque eu jogo um D&D muito mais narrativista. Eu não gosto de ficar rolando dado pra... Tipo, eu jogo GURPS e a gente jogava um GURPS mais narrativista. Acho que é por isso que eu gosto tanto de GURPS. Porque a gente não ficava... O meu mestre não ficava pedindo pra gente rolar dado pra cavar buraco, sabe? Esse tipo de coisa que todo mundo fala do GURPS, sabe? Porque o GURPS, ele pode ser tão simples ou tão complicado dependendo do que o narrador quer, né? Ele tem muita regra, mas ele não diz pra te usar todas, né? Então, enfim... Mas eu acho que é um pouco por isso que eu tenho essa parada, né, de gostar de jogar um jogo, que eu possa ficar livre pra criar as minhas próprias regras, né, pra fazer as coisas da forma como eu faço. E se o narrador não gostar, beleza, a gente muda de alguma forma, né. Eu acho que também não dá pra exagerar, né, e aí entra no ponto que eu acho que o Caminho, ele soube dosar muito bem, porque tem jogos que eles são simples demais ao ponto de você pode fazer qualquer coisa. Ali não, você tem vida, você tem um número X de acerto, você tem um número X de erro. É isso. Você pode mudar e trabalhar com isso, né? Todo mundo é à vontade pra mudar essas coisas, mas ali tá explícito. Aqui, 1, 2, 3 você erra, 4, 5, 6 você acerta e você tem 2 dados para determinados testes, dependendo da sua classe, ou do seu caminho, né, no caso, e é isso. Senão você rola com 1. É isso, 3 pontos de vida. Cara, tem jogos que eles tentam ser simples demais e daí não diz quantos pontos de vida você tem. Daí às vezes, tá, mas eu já morri. Daí se tu pega um narrador que não tá muito afim, ele mata todo mundo. E, poxa, ou às vezes tu não sabe nunca quando tu acertou. Não tem rolagem, descreve só. Tá, vou descrever. Eu faço tal coisa, tal. Não, tu fez errado o teu passo da dança mágica e não funcionou. Então fica muito na mão do narrador. Eu acho que um sistema de regras, mesmo que básico, ele é extremamente importante para que um RPG ele seja jogável, sabe? Porque quando tu deixa tudo na mão do narrador e a gente abandona isso aqui e fala assim, eu vou fazer um personagem e o narrador vai dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, baseado no que ele quer, eu acho que se torna muito seguir o caminho, né? Olha só quantas vezes a gente falou caminho do narrador. E isso eu particularmente não gosto. Pode ter pessoas que curtam, mas eu particularmente não gosto. E o caminho... Você exclui muito o jogador da história, né? Exato, exatamente. E o caminho RPG, eu acho que ele traz o necessário de regras. A gente fez algumas regras da casa, né, que nós já pensamos, assim, na época. Como curar... quero fazer um personagem que cura. Não, beleza, mas lá tem que ser um personagem do tipo de magia. Pra você curar, você vai ter que tirar um sucesso. Você vai curar 1 ponto. Como você tira 1 ponto de dano por ataque, você cura 1 ponto de dano por sucesso na sua magia de cura, mas quem cura só cura. Então a gente, sabe, foi criando outras coisas pra fazer o jogo se encaixar mais em algumas coisas que nós queríamos. Isso é legal de ter um sistema simples, é por causa disso. Mas, tá, a gente só elogista até agora, a gente não falou sobre, cara, o mais básico. Então, onde surgiu essa ideia? Fernando, Silvio, quem pode falar melhor aí? Então, o que aconteceu foi assim, eu circulo bastante na comunidade do RPG Solo. Eu sou super entusiasta, adoro os jogos, tô sempre nos financiamentos coletivos, participo dos grupos, e o Manjuba convive com a gente. E o Manjuba é editor de RPG, manja pra caralho. E numa dessas ele sempre teve curiosidade a respeito do material e tal. E daí, quando a gente decidiu ir pro DOF 22, coisa de uns 10 dias antes do DOF, ele falou assim: porra, você podia fazer alguma coisa aí pra gente distribuir lá no DOF e tal. E eu fiquei com isso daí e falei, putz, tá. Daí eu pensei assim, tem que ser uma coisa que seja barata, que encaixe com a proposta de estar no stand ou de ser distribuído como brinde, que seja legal porque evento vai geral, né? Vai vô, vai vó, vai tio, vai primo, vai criança, né? Então tinha que ser bastante abrangente e fosse simples e que desse para jogar tanto solo quanto jogar em grupo, até co-op com amigos. Beleza, comecei a rabiscar. Nisso
fui pedindo ajuda pra comunidade, mostrando pra criadores de jogos. Nesse caso, quem deu bastante palpite no caminho foi o Lucas Fou. Cara, se você não conhece, não entrevistou o Lucas, vai atrás dele. Ele faz jogos geniais, tipo Apenas um Taverneiro. Você já chegou a ver isso? Não. Cara, é um jogo que você administra uma taverna. É um negócio sensacional. Ele tem vários jogos assim que não demandam violência nenhuma, que é um jogo assim bem de família mesmo. Uma parada bem legal. Quem palpitou também foi Thiago Junks, da Coisinha Verde, manja pra caralho, principalmente de solo, e Jefferson Pimentel, da 101. Então, um deu uma dica aqui, deu uma dica lá, e a gente formatou isso daí. O problema eu cheguei com tudo escrito e falei pro Silvio, aqui ó, tem que virar uma marca-página. Faz caber. Cara, eu tenho um desenho que eu guardo no meu coração, cara, que foi o seguinte: quando eu fui sugerir pra ele como tinha que fazer, eu peguei um papel, recortei como se fosse o marca-página e eu desenhei. Agora, a minha filha de 3 anos de idade desenha melhor que eu. Então, eu guardo isso daí, cara, porque eu gosto de comparar o que eu desenhei pro Silvio e o que ele fez. Porque... O início de um sonho e como ficou. Eu te entendo completamente, cara. A gente tem um negócio, um quadro, uma atração dentro do movimento da RPG chamada Falhas Críticas. E são as falhas críticas que acontecem em algumas das nossas campanhas e tal, de pessoas que mandam pra gente, e a gente ilustra. E normalmente eu pego o texto e eu transformo o texto, boto dentro do nosso cenário pra ficar uma coisa mais coesa, pegar o punch certinho. E eu sempre faço um esboço e mando pro ilustrador. E eu adoro guardar esses esboços, tipo, o que eu pensei e como o ilustrador entregou. E eu fico pensando como ele saiu disso e chegou nisso. Se eu apresento os dois desenhos pra uma pessoa, a pessoa nunca vai conseguir fazer. Se eu pegar, sei lá, 6 e botar todos um do lado do outro, a pessoa não vai conseguir fazer esse é com esse é com esse. Porque, cara, é incrível, assim. Então, eu te entendo completamente, Fernando. E no caminho a gente teve que encaixar um grid, né, um mapinha, mesmo que minúsculo. Não sei se vai dar pra ver aqui. A gente tinha que colocar, porque o caminho originalmente ele garantia, não me engano, 20% de desconto no stand da New Order, né? Sim. Tá vendo? Por isso que ele era para ser distribuído lá na frente, na entrada do DOF. Entendi. Quando a gente foi entrar, o pessoal queria bater na gente, achando que a gente tava furando fila. A gente tinha os pacotes assim, carregando. Pô, tu furando eles não davam certo, mas eles não estavam errados. Pô, vocês estavam lá, cara, mas vocês ficaram um pouco tempo, porque eu não vi vocês lá, junto com... Cara, a gente ficamos no 22 ou 23. 23 foi esse ano, né? Sim. Sim. E vocês foram nos dois? Fomos. E vocês estavam no stand da New Order nos dois? Esse não dava pra ficar no stand da New Order. Nesse segundo a gente ficou na fila da Galápagos o evento inteiro. Tá explicado. Não, porque no passado eu não me lembro de ter visto vocês lá no stand da New Order. Cara, a gente ficou muito tempo no stand da New Order no passado. Porque eu literalmente fiquei até a hora de empacotar tudo, porque eu ajudei a empacotar as paradas do stand da New Order. Então, nossa. Mas eu não me lembro de vocês lá. Poxa, que pena. Mano, ano que vem... Olha, no segundo dia, se você olhasse pro stand da New Order, você ia ver 2 pessoas assim, tipo, com aspecto cansado, triste, desmotivado, assim, com a cara pra baixo. Era a gente sentado na mesa tentando recuperar o fôlego de bater perna 2 dias seguidos. Porque a gente não... Quando a gente tá aqui no Mato Grosso do Sul, quando a gente vai pra São Paulo, em vez de só ir pro DOF, mas não. A gente quer fazer São Paulo completo. E eu sou criativo com o que fazer com o tempo em São Paulo, sabe? Entendi. Então, e tem algumas regras que eu tenho que sempre fazer em São Paulo também, tipo, eu tenho que ir no Allianz Parque, tem que ir. Então, acaba que quando chega no último dia do evento, a gente tá de língua de fora, realmente, bem cansado. Entendi. Bom, mas ano que vem a gente se vê lá, a gente se encontra, com certeza. Mas, entendi então. Então, basicamente, vocês estão querendo me dizer que o RPG que eu adorei foi criado em 10 dias antes do TOF, basicamente. Se você considerar procrastinação, eu acho que foi entre 4 e 5.
Tô brincando, o que aconteceu, Douglas, é que ele é a condensação de uma parada que eu tava fazendo já há alguns anos. Esse grupo que o Silvio falou que a gente jogava, quando agregou mais jogador, eu falei, Silvio, não vou usar a Tormenta, não. Porque... 20 anos de cenário. Tem um cara que acabou de começar semana passada. Não dá, não. A gente financiou o T20, né? Sim. Só que o livro, ele já sai, por exemplo, com uma mudança de deuses que não é explicada. Enfim, eles ganham dinheiro vendendo suplemento, né? Então, e romance e tal. Não é exatamente uma crítica. Em defesa do T20, não que eles precisem disso, porque a galera compra as paradas deles mesmo sem defesa. Nós, inclusive, né? Porque o meu tá aqui também, ó. Eu compro as minhas paradas aqui de Tormenta. Aí, ó. Mas eles fizeram agora uma série chamada... Esqueci agora, acho que é sobre Arton. Ou é Arton, né? Segredos de Arton, lembrei. Que eles estão contando desde o passado longínquo até, tipo, tá passando assim a história. E daí tá bem compiladinho, assim. Então tá legal, tô curtindo, assim. A gente tá reagindo, né, lá aqui no Movimento RPG. Então eu tô curtindo bastante, assim, porque eu não sou um conhecedor do cenário. Então eu tô conhecendo muitas coisas legais. Mas vamos voltar, trocando de assunto, voltando ao... Eu só queria pontuar que é isso. Tipo, não é uma crítica à Tormenta, porque relaxa. Eu jogo e consumo. Mas, com esse grupo que estava bastante misto e heterogêneo, eu falei pro Silvio, a gente vai fazer diferente. Dessa vez a gente vai jogar e a gente vai criar um cenário. Eu vou jogar a proposta do cenário e quem vai terminar de colorir vão ser os jogadores. Aí deu muito certo, Douglas. Ficou muito legal, né? Eu costumo falar que, tipo assim, talvez seja uma das melhores experiências que eu já tive de RPG foi essa campanha. Porque... Olha que interessante, como a maior parte, a galera deve estar assistindo agora a live, a maior parte dos jogadores não era exatamente do RPG, veio do anime ou veio das séries e tal, a gente fez uma pegada tipo seriado. Então tinha os arcos, o jogo tinha uma duração específica para ficar sempre com aquele gostinho de quero mais, sempre terminando num cliffhanger, e sempre com cenas dos próximos capítulos, e a gente marcou um dia pra gente fazer a nossa season finale. Massa. Então, cara, foi muito legal, foi uma experiência bem legal, e os jogadores compraram muito essa ideia. Então, quando o caminho foi parido em 10 dias, ele na verdade foi isso. Ele era foi um compilado, né? Foi dessas experiências que a gente teve com RPG, e com a ideia de tornar ele realmente muito acessível, muito fácil, onde todo mundo pudesse simplesmente pegar e jogar. Tanto é que, além de ser distribuído no DOF, ele ficou... Assim que terminou o DOF, eu joguei ele lá no Bazar Verde da Coisinha Verde. Distribuído gratuitamente, né? Então, qualquer um pode entrar lá, imprimir num A4 e sair jogando. Legal. Até depois nós vamos conversar aí, Bom, depois a gente conversa. Bom, mas, cara, futuro agora, vamos falar de futuro. Vocês planejam alguma coisa? Esse ano tu falou que teve jogo também no DOF, né? Teve, ó. Eu separei aqui do ladinho, ó. Olha aí. Uma das coisas que a gente lançou no DOF desse ano foi o Red Gun. É uma coisa que a gente já jogava no nosso grupo, que a gente tem cozinhado há bastante tempo. E dessa vez a gente fez bonitinho, então ele tá numa gramatura legal e tal, e a gente distribuiu. Infelizmente, como a gente fez essa distribuição gratuita, a gente fez uma tiragem pequena porque os nossos bolsos, principalmente do Silvio, já estavam sangrando, né? Sem contar a ruína financeira que foi comprar todas as coisas no DOF, que meu Deus do céu, cara. Então a gente gasta pra ir, gasta pra distribuir tudo, o DOF é foda. Então, é a mesma pegada da ideia do caminho RPG. Então, você tem tudo numa 4. Regra, cenário... É o famoso panfleto, né? RPG de panfleto. Sim. Tem a cidade, tem gancho para aventura, tem tudo, né? E a gente lançou também... daí eu não separei aqui, vacilo meu, a gente lançou Hotel Elysium, que é um suplemento para RPG urbano. Não tem regra, não tem nada, é só sandbox. Que é como se fosse é para fazer agregar uma experiência estilo John Wick em RPGs urbanos.
Massa. Massa. E tem um hotel... Vocês estavam no... esqueci o nome. Na parte lá do Catarse de... protótipos de RPG? Não, porque a gente... Entendi. Primeiro que minha rotina do Silvio é meio embaçada, né? Então eu realmente não peguei o chamamento dos protótipos. Entendi. Né? Segundo que a gente foi fazer efetivamente também faltando poucos dias pro DOF. Tanto é que a gente imprimiu... Pra variar. A gente imprimiu isso numa gráfica que a gente achou num lugar na frente do Allianz Parque, São Paulo, que é os arredores do Allianz Parque. A gente conseguiu uma gráfica, tipo assim, faltando 1 hora para começar o evento para imprimir. Entendi. E... Então a gente não conseguiu levar protótipo. O que eu fiz com esse material? A gente levou para a galera que a gente conhecia e principalmente para dar uma avaliada no trabalho. Eu confio muito nessa galera indie, eu confio muito no feedback deles. Então, levei para os caras da 101, da Coisinha Verde, do Campfire Studio. Agora a gente falando de caminho, esse ano eu consegui entregar na mão do Tarcísio um caminho RPG. Tarcísio, a maior parte dos RPGistas vai ignorar o Tarcísio, não sabe quem é ele, mas o Tarcísio é o papa do RPG solo no Brasil. Eu não conheço. É o cara que segurou. Tarcísio Lucas, um cara genial. Ele deve... eu não quero parecer exagerado, mas ele deve ter uns 200 jogos publicados, 90% deles gratuitos. E, para mim foi uma puta satisfação entregar isso para ele. Ele fez um vídeo reagindo ao Caminho RPG e foi bastante elogioso. Então, tipo assim, essa semana estou andando nas nuvens por causa do elogio de Tarcísio Lucas. Olha aí. Quem não conhece Tarcísio Lucas, procure por Tarcísio Lucas. Ele é o papo do RPG solo. É o Valpassos do RPG solo. Tipo isso. E eu acho, inclusive, que eles são o meu brother. Eu tendo uma experiência, assim, que acho que pela primeira vez eu tô lançando um RPG, assim, de fato, isso aí é um material que a gente está produzindo, que está indo para a mão das outras pessoas, que isso está tendo esse feedback, a gente está tendo essa receptividade da comunidade. Para mim está sendo uma experiência fantástica descobrir esse acolhimento e essas boas experiências que o pessoal está tendo com os jogos assim que a gente está fazendo. E eu acho que esse tipo de incentivo, não vou falar assim, eu preciso disso, aquele negócio, o artista precisa ser elogiado todo tempo, aquela coisa assim, não. Mas eu acho que esse tipo de incentivo para a comunidade desenvolver material próprio, para todo mundo ter essa experiência, esse gostinho, cara, é fantástico isso, né? É uma ideia assim da própria comunidade crescendo que eu acho, bom, né, opinião mais assim pessoal, mas eu acho que é o melhor sentimento, o melhor gostinho que a gente pode ter assim de RPG com os amigos, sabe? Você tem um cenário, não digo um cenário exatamente, né? Você tem uma ideia que você vê ela reverberar de maneira tão bacana com as outras pessoas. Sim, cara. É muito legal porque assim, a gente tem alguns produtos também, né? E no DOF, pessoas chegaram pra mim e falaram, acompanho vocês, cara. E tipo, o DOF é legal por causa disso também, né? Eu já te falou do DOF pra caramba aqui já, mas tipo, o DOF ele é um lugar de RPGistas, né? De galera que gosta de board game, e a galera se encontrar lá e conhecer as pessoas que seguem o seu produto, né? E tipo, quando tem esse reconhecimento é muito legal. Então, a gente lançou já coisas, mas nada tão grande assim, gigantesco assim. Parece até piada, né? Mas não é, gente, não é verdade, assim. Isso aqui foi uma puta ideia. Mas é muito legal já ter esse reconhecimento, imagino pra vocês, assim. E, cara, uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, assim, o Caminho RPG hoje, vocês têm alguma pretensão de ter alguma continuação, fazer de repente um compilado de histórias, alguma coisa do gênero, ou é tipo aquele RPG que vocês, aquela produção, melhor dizendo, onde a gente usou ele aqui, tá pronto, tá aqui, entregue, agora vamos pro próximo e deixa ele lá funcionando do jeito que ele tá.
Idealmente, né, isso quando faltavam 10 dias pro DOF, a gente pensou, cara, e se a gente fizesse alguns sabores diferentes? A gente tem esse que é uma pegada mais medieval, a gente podia pensar numa pegada mais, sei lá, alta fantasia, uma outra pegada futurista, uma outra pegada não sei o quê. As ideias foram pipocando, sabe? Então, num primeiro momento, a ideia era a gente criar pelo menos assim umas 3, 4 variações desses marca-páginas com regras próprias, cenários próprios, não regras próprias não, mas com essa mesma praticidade de jogar, só que cada um deles com um cenário, uma ideia assim diferente, pra gente mostrar como que vários sabores podem vir dessa mesma receita, né? Só que aí, obviamente, eram 10 dias, né? Não eram 10 semanas, então isso se condensou em um único caminho. Entendi. Porque ele não não vou dizer difícil, porque tem que ser bem pensado, é lógico, mas o caminho RPG ele não liga exatamente ao medieval, né? Como tu falou, ele pode ser várias outras coisas, como um sistema, é só tu escolher criar outros caminhos, o caminho do laser, o caminho da ciência, tá ligado? A gente chegou a fazer, antes do DOF 22, um outro flavor que era Tokurai, que era uma ideia antiga, que tipo, eu acho que eu sou a única pessoa que gosta dessa ideia. Você é a única pessoa mesmo. Eu sei. Que é um mundo pós-apocalíptico onde os vilões dos tokusatsu japoneses venceram. Tipo assim, eu acho que eu sou a única pessoa que assistia tokusatsu na manchete. Ninguém gosta daquilo. Tem gente que gosta. Tem uma revista chamada Tokyo Defender, mas eles iam lutar contra esse RPG com unhas e dentes, assim. Porque eles são os defensores, né? Então... A Tokyo Defender faz material de 3DT e tal, né? Exato. Curto pra caralho. E daí a gente chegou a produzir isso daí. Tá ilustrado e tudo mais. Mas é que daí quando a gente foi apresentar pro Manjuba, que é quem bancou o caminho, ele olhou para um, olhou para o outro e falou assim: Fernando, só você gosta disso. Então... Entendi. Então tá, eu imprimo um pra você, tá feliz? Ó, pronto, tá aqui pra você e o resto a gente imprime pras pessoas normais. Entendi. Então, não desistimos do caminho. O caminho pode ser aí... Entendi. Legal. No futuro podem existir novas sementes, vamos dizer assim, de caminho RPG por aí. E tanto é que esse ano a gente veio com o Red Gun por causa disso. A ideia mesmo, só que ele é mais encorpado, né? Sim. Você vai ter... É igual, né? A ideia realmente é muito parecida. E agora vamos colher feedback, vamos ver o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam sobre isso. Legal. Fernando, será que a gente já começa a plantar sementinha daquele módulo? Ou deixa isso mais pra frente? É uma coisa que eu quero muito mexer. A gente tem a ideia de fazer um sistema de RPG modular, bem simplesinho, assim, nessa pegada, onde o grupo jogador, na hora, vão montar as regras com as quais acha que é necessário jogar, e dali em diante escolhe o cenário e joga. Por exemplo, eu quero uma campanha western realista. Então, você vai pegar as regras para western, por exemplo, armas, cavalos, cenário de Velho Oeste, regras assim de, eu quero ser realista, então vai ser, então vai ter pouca vida, o dano vai ser alto, não sei o que, então você vai pegando várias, como se fosse assim uma tabela de configurações do RPG, né? E aí você faz um cenário assim, eu não, quero fazer um negócio, Tokyo Defender, você falou, quero fazer um negócio assim mais puxado pro anime, com robôs gigantes, com não sei o que, mas assim, sem aquela violência explícita, bacana. Então, mete aquele herói que vai ser uma esponja de porrada, mete aquele robô gigante, então você vai ter várias regras assim, modulares, né, que você vai encaixando e colocando ou tirando de acordo com o seu interesse. Excelente, né, para você poder ter uma experiência. Coloquem um númerozinho assim pra galera usar como tabela, né? Pra rolar dado e fazer coisas aleatórias. Vai ser muito divertido. Douglas, a minha ideia, eu não sei se eu vou conseguir realizar ela, mas é que seja até meio que a pessoa recorte e colhe. Porque vão ser tipo cards com as regras. Então, tipo assim, escolhe uma regra de vida. Tem uma página só com regra de vida. Ela vai lá, tira, essa vai ser minha regra de vida. Preciso de uma regra de testes. Vai ter ali, escolhe qual delas, a pessoa vai pegar, vai colar.
Aí eu Regra de vantagens, regra de perícias, regra de... perícia no meu jogo. Pô, tem uma lista de perícias e tem uma regra para perícias. Eu destaco os dois. Eu não sei o quanto disso realmente dá para fazer e é funcional. O que a gente tem playtestado, o feedback é muito legal. Entendi. Pô, legal. Tô ansioso agora. Agora vocês me deixaram ferrado aqui. Eu vou estar esperando por isso pro DOF do ano que vem, no mínimo, hein? No mínimo. Aí, ó. No máximo, Foi bom. melhor Aí, dizendo. ó. No máximo. Bom, galera, estamos encerrando aqui já, quase. Né? Vamos pra nossa rodada final. A gente tem aquela última, assim, pra galera que ainda não comprou a ideia, o cara não acha que um RPG em um marca-página funciona, ou então o cara não acredita que RPGs em panfleto funcionem, porque isso inclusive é uma coisa muito desconhecida no Brasil. Eu vejo muito RPG de panfleto lá fora, mas tipo, muitos. E muitos muito famosos também. E aqui no Brasil a galera não parece que não, pelo menos não cai na minha bolha. Não sei, pode ser que eu esteja completamente fora só, mas eu não vejo tanto, né? E é uma coisa que eu acho muito legal. A gente, nós aqui do Movimento RPG, inclusive temos uma revista digital chamada A Etérica, que inclusive ficou entre as 3 finalistas no DOF desse ano. Eu fiquei de cara, porque eu não sei quem foi que cadastrou até agora, mas concorreu com a NON, inclusive, né? E a gente sempre entrega no final da revista, tem um RPG de uma página. E a ideia surgiu exatamente nesses panfletos. Tá certo que às vezes a gente rouba, e o RPG de uma página às vezes é um RPG de 3 páginas, às vezes é um de 2 páginas, mas a gente tenta ali de uma página. Inclusive teve um RPG que o Valpasso escreveu pra nós da revista, que ficou sensacional. Mas enfim, então, pra galera que ainda não comprou a ideia, agora é o argumento final aí. Primeiro, começar com o Silvio. Silvio, pra galera que ainda não curte RPG de panfleto, pra galera que ainda não acha que o caminho funciona, ou o que tu quiser deixar de recado final, e depois já emenda o teu jabá aí pra onde a galera quiser te conhecer, que a galera quiser conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, o que tu quiser divulgar. E manda, se quiser mandar o link aqui no chat, ou manda pra mim. Aliás, o Fernando manda pra mim depois. Fica à vontade aí pra falar. Cara, eu acho que o maior atrativo do Caminho RPG é a praticidade de você poder jogar ele em qualquer lugar, porque você não vai precisar carregar uma penca de livros com regras e tudo mais. É a simplicidade de você conseguir explicar para qualquer pessoa como que você joga, e a facilidade que você tem de juntar 2, 3 pessoas, ou nem isso, você jogar sozinho e você conseguir montar uma aventura para você, sabe? Então, essa ideia de você elitizar o RPG e transformar ele naquela coisa de o conhecedor das regras, ou conhecedor do cenário, sabe? Isso aí é um caminho, beleza, bacana, tem gente que gosta bastante disso, mas isso limita bastante o público para você ter um alcance maior, sabe? Então, de repente, você, quero jogar um RPG com meu sobrinho, ou com a minha tia, ou com não sei mais quem, sabe? Uma coisa assim, né? Com os amigos que há muito tempo eu não vejo e a gente está aqui esperando alguma coisa, sabe? Então, você consegue criar uma praticidade de você mergulhar no mundo, no cenário, que eu acho um pouco complicado você encontrar isso em outros lugares, assim, não com essa facilidade, né? Provavelmente tem outros, né? Não vou dizer que eu sou conhecedor de todos os RPGs, mas eu gosto de acreditar que essa ideia do menos é mais, às vezes funciona, e nessa funcionou. Com certeza, com certeza. Às vezes tu quer jogar com um grupo que... Quem nunca teve histórias, né, de meu grupo se reuniu esse final de semana pra fazer ficha de personagem e nunca mais jogamos, tá ligado? Tipo, não ia acontecer. Toda primeira sessão é assim. Até hoje, toda a primeira sessão que eu fui jogar de RPG desses, assim, quase toda a sessão que eu... né? Mas é sempre aquele negócio, todo mundo assim, tá, o que eu vou fazer nessa tabela de Excel manual aqui? E aí você vai e monta e faz, e caramba, e no final das contas nunca joga. Tem histórias de Shadowrun, assim, inclusive. Muitas histórias de Shadowrun, assim. Mas no caminho não tem isso, né? Se você demorar mais do que uma sessão, mais do que, sei lá, 10 minutos pra criar o seu personagem no caminho, você tá de parabéns, né? Mas tudo bem. E pra galera que quiser te conhecer, Silvio, tu tem algum perfil que tu queira divulgar? Alguma coisa do gênero? Cara, eu tinha um perfil no DeviantArt, mas já deve ter uns 10 anos que eu não atualizo ele.
eu perdi meu Instagram 2 anos atrás, com quase todo o meu acervo de fotos e desenhos que eu tinha nele. Eu tô aos poucos me restabelecendo. Mas eu tenho um perfil no Twitter que eu mais stalkeio do que comento. Mas brincadeira, eu vou falando sério, eu tô pensando em remontar meu Instagram com desenhos e ilustrações, de modo geral. Então, provavelmente o meu Instagram, né? Que eu vou descobrir, acho que é Silvio Haddad? Silvio.haddad, @Silvio.haddad, é isso mesmo. É isso aí. Silvio. Obrigado. Esse é meu nome, pessoal, é isso aí. Daí eu vou pedir pro Fernando depois encaminhar para você o link, e aí você divulga. Pode deixar. E você, Fernando, então, aquele argumento final aí pra galera que não tá convencida ainda, se convencer de vez. O tal qual o Clodovil Hernandes, eu vou falar direto para a câmera agora. Pensa você que já passou por isso de ir para uma casa de praia, ou ir para a fazenda, ou para a chácara de um amigo, e daí aquele grupo de amigos que não é do RPG fala assim: cara, esse jogo é um jogo esquisitaço, que tem espada, que tem dragão, você não pode ensinar a gente? E você não levou seus livros, você não tá com as revistas, os livros, ou não tá com o seu iPad, com seus PDFs. O caminho funciona muito bem nesse tipo de situação. Leva ele com você. Então você vai conseguir explicar o que é o cerne do RPG. Se o cara curtir, ele vai correr atrás, ele vai descobrir mais coisas a respeito, vai querer comprar livro, vai querer jogar no grupo, o sistema que você quiser. Mas pensa muito nele como uma porta de entrada, principalmente para esse tipo de situação. Eu, sem interesse nenhum, recomendo. Agora, com relação ao contato e tal, eu acho que a melhor rede social para esse tipo de coisa é o Instagram. Quem quiser me seguir, me xingar, mandar nudes, é no Fernando Feneiro. Tudo junto no Instagram. Show de bola. Eu já deixei o link do Silvio aí, vou deixar o do Fernando também. Os dois aqui no chat pra galera, que vocês sigam eles lá. Cara, pô, queria de verdade aqui agradecer vocês pela criação, né? Participação... Tô brincando. Pela participação aqui com a gente, mas também pela criação aí do caminho. Eu acho que, como eu disse, eu não conheço um RPG que seja mais democrático. Pode ser que existam, né? Como o Silvio falou. Não conheço todos os RPGs que existem no mundo. Pode ser que tenha um que seja exatamente igual, escrito em aramaico e a gente não sabe, né? Vai saber. Mas... dos que eu conheço, com certeza é um dos mais democráticos, assim, ele tem que ser passado pra frente. Então, se você já decorou as regras, eu sei que é difícil desapegar, gente, mas se você já decorou as regras, deixa no livro de alguém, né? Eu tenho feito, às vezes, algumas coisas que talvez sejam um pouco mal, né? Mas livro da biblioteca com marca-página dentro, quem nunca? Né? Aliás, obrigado. A gente tem que espalhar a palavra... Meu Deus, falou a voz, olha só, é muita emoção. A gente tem que espalhar a palavra do RPG para cada vez mais pessoas. Isso ajuda o mercado, isso ajuda os jogadores, isso ajuda os narradores, isso ajuda todo mundo, todo o ciclo que faz o RPG funcionar no Brasil. Tendo jogador, vai ter mais pessoas para você encontrar para jogar, botar na sua mesa. Futuramente talvez seja um narrador, futuramente pode ser um escritor, né? Então, a gente só tem a ganhar se a gente espalhar RPG, e quanto mais democrático, mais fácil, né, galera? Então é isso. Queria agradecer a presença de quem estava aí no chat com a gente. Obrigado, Leandro. Feneiro deve ser algum parente. VW Matos, acho que é jogador de vocês, que estava contando uns causos aqui no chat. Cara, agora eu fiquei com muito medo, hein? Altíssimo. Herpt do Ideias Arcanas também estava aí com a gente. Muito obrigado aí pelas participações. Para você que está escutando isso aqui no futuro, volta a repetir. Gente, segunda-feira, 21h, tem que vir aqui com a gente. Olha só quanta coisa legal você poderia ter participado, você poderia estar ao vivo. E a gente falou uma coisa que eu cortei propositalmente, que você nunca vai saber. Olha só. Então, tinha que estar aqui com a gente, mas se não tava, então é isso. E galera, só para passar o nosso calendário da semana bem rapidinho. Terça-feira amanhã nós temos Mundo das Trevas, nossa Catedral do Santo Bruxo, a nossa crônica Catedral do Santo Bruxo. Estamos atualmente jogando Vampiro à Máscara, mas nessa crônica nós vamos jogar todos os cenários
de Mundo das Trevas. Nós começamos com Caçadores, fomos pra Vampira Máscara. Tudo se passa no mesmo cenário, na cidade de Serração, cidade fictícia de Serração. E, gente, eu não vejo a hora do meu caçador achar esses vampiros aí, cara, que são... Eles estão precisando de boas maneiras, vamos dizer assim. Mas amanhã, a narradora Jaque Machado, Raul como jogador, Edu Filhote, Anne Bonazza e o Zé Lima Júnior, 4 jogadores, um narrador. E vamos ver se eles vão sobreviver, que a Jaque é meio sanguinária, né? A Jaque é escritora, Douglas? Jaque Machado, escritora, exatamente. Pô, escreve pra caralho, hein? Escreve pra caralho. Não sabia que ela narrava RPG, não. Narra muito bem. Amanhã, 9 da noite, se puder conferir, você vai ver. Eu saio cagado das lives, eu nem tô jogando, mas tudo bem. Quarta-feira, nós temos a nossa Guilda dos Guardiões, que é uma história que nós não jogamos em cenários ou sistemas, nós temos o nosso cenário próprio e a gente invade cenários e sistemas, vamos dizer assim. Já jogamos D&D Quinta Edição, jogamos Tormenta 20, jogamos Space Dragon, já jogamos Sétimo Mar, Old Dragon, jogamos vários cenários, vários sistemas e cenários também, já vamos para Eberron, Shadow of the Demon Lord, cenário sistema, e agora estamos indo para Mutante Ano Zero. Literalmente, uma nave espacial caiu na vila, né, que é onde se passa as histórias, e na tentativa de consertar o reator nuclear daquela nave, deu ruim. E a nossa vila, né, tão amada pelos nossos patronos, explodiu numa reação nuclear. Então agora temos muitos mutantes andando pelo lugar, então estamos jogando Mutante Ano Zero, medieval. Talvez seja um dos poucos lugares que vocês vão encontrar isso, tá? Então quarta-feira, às 9 da noite, vem entender como essa história vai funcionar. É o futuro da vila, né? Pode acabar de vez ou ter uma restauração. Vai depender dos jogadores, como sempre no RPG. Nessa quinta-feira, nós vamos ter uma one-shot muito especial de Caminho RPG não, desculpa. de Chaves da Torre, que é um RPG também premiadíssimo lá no DOF. E, cara, o Goblin de Ouro, no caso, né? E nós vamos ter uma one-shot sensacional também. Se você não conhece o Chaves, ele é uma obra de arte em formato de livro de RPG, tá? Então conheçam, quinta-feira às 9 da noite, vem pra conhecer um pouquinho mais. E na sexta, pra gente encerrar com chave de ouro, nós vamos ter outra one shot de Tales from the Loop, Tales from the Loop, que é um RPG com uma história meio que paralela, vamos dizer assim, onde robôs interagem com crianças e, bom, tem toda uma história meio dark, assim, não é um bagulho muito leve também. Quer dizer, o narrador pode fazer leve ou dark, depende dele, mas conhecendo quem vai narrar, o narrador que narrou pra gente Cult, que narrou pra gente Old Dragon, onde a gente vai fazer um pacto com o demônio, eu imagino que vai ser um negócio meio pesado. Então... Eu estou apaixonado nesse cenário, nessa proposta, dessa ideia do Tales from the Loop. É muito bom. E nós vamos ter essa one shot aí. Há muito tempo a Galápagos mandou pra gente o livro, a gente tava devendo uma história e a gente vai fazer agora essa one shot. E provavelmente não vai ser a última, né? Teremos outras histórias com certeza em Tales from the Loop, então vem sexta pra conhecer junto com quem não conhece, porque a gente sempre bota gente que não conhece exatamente para as dúvidas deles serem as suas. Falei pra caramba, gente, sexta-feira às 9 da noite, mas RPG ainda a semana toda aí pra vocês, e a gente se vê amanhã a partir das 9 da noite. Agora fiquem aí que eu vou mandar vocês pra algum lugar que estiver jogando RPG, às 10 horas da noite, com certeza tem, e a gente se vê então. Valeu, tchau, tchau. E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.